Projeto Vide Frutífera. Módulo 2. Batalha Espiritual. Mensagem 6. O poder da oração. Primeiro Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós iniciamos esse módulo sobre batalha espiritual. Eu fiz a introdução, vocês viram o que é o império das trevas e o porquê a necessidade de termos um espírito de luta, onde a nossa principal ferramenta nessa luta é a oração. No decorrer das próximas mensagens, nós vamos desenvolver mais conhecimento sobre oração e sobre batalha espiritual. E uma das primeiras coisas que precisamos perceber é que nós, individualmente, somos completamente incapazes de vencer essa batalha espiritual, certo? É uma coisa coletiva, certo? Na realidade, a única forma de vencer o império das trevas é através de uma coisa maravilhosa, de uma coisa muito grande, de uma coisa que Deus criou, uma das obras mais maravilhosas das mãos dele, chamada Corpo de Cristo. Corpo de Cristo é a expressão de Cristo. Cristo é Espírito. Hoje ele é Espírito. Antigamente, quando ele passou aqui pela terra, ele adquiriu um corpo. Esse corpo foi gerado biologicamente por Maria. Através do poder de Deus, uma mulher virgem teve um filho e concedeu um corpo para Deus habitar. Naquele corpo habitava Deus. Tinha um propósito, né? Ele se tornar homem e nos substituir na morte. E também ele passar por todos os tipos de experiências humanas para nos conhecer e nos ajudar. Mas quando ele ressuscitou, ele se tornou espírito. E como um grão de semente, um grão de trigo que cai na terra, e esse grão de trigo tem que se romper, tem que se abrir, tem que morrer, para que a vida que está dentro dele se multiplique, vire uma planta, e essa planta gere muitos frutos, novas sementes. Assim ocorreu com Cristo. E quando isso ocorreu, o corpo dele aumentou. Na realidade, essas novas sementes somos nós, né? Essa planta é essa videira, e essas novas sementes somos nós. Cristo, o corpo de Cristo, ele expandiu, ele aumentou de tamanho. Antes era só o corpo que Maria tinha dado.
Agora não. São milhares e milhares de pessoas unidas a ele, fazendo com que ele tenha um corpo. Esse corpo é a única coisa que pode vencer o império das trevas. Fora desse corpo, individualmente não conseguimos. O nome desse corpo também pode ser chamado de casa de Deus, que Deus habitava em Cristo. Quando Cristo se expandiu, Deus continua habitando na igreja agora. Também é conhecido como igreja. Hoje, o termo igreja está tão banalizado, as pessoas chamam qualquer prédio de igreja, porque carecem de uma revelação da Bíblia. A igreja é esse corpo de Cristo, também conhecido como o novo homem. Somente nele podemos vencer. Esse versículo aqui começa falando de confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Na realidade é pedir perdão, é reconciliação. Confessar que errou para um irmão. Porque é preciso manter a unidade para que as orações sejam ouvidas. E ele diz, orai uns pelos outros. Já começa a mostrar qual é o segredo da vitória. Orai uns pelos outros. Nós vamos desenvolver muito esse tema. Aqui ele fala para seres curados, mas orai uns pelos outros podem ser para muitas coisas. Por isso que necessitamos de estar na vida do corpo, que a gente também chama de vida da igreja. Essa vida coletiva. Somente nessa vida coletiva de orar uns pelos outros, de ajudar uns aos outros em oração, de concordância, é que podemos vencer. Continua dizendo aqui, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Estou lendo uma versão bíblica chamada RA, muito utilizada. Eu vou ler o mesmo versículo noutra versão chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ela troca uma palavra que eu acho bem mais explicativa. Ele diz assim, nessa parte que diz muito pode a súplica do justo, né? Nessa tradução que eu falei, diz assim, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, oração não é apenas assim um cheque em branco que Deus nos dá, que a gente pode pedir qualquer coisa, não. É necessário comunhão com Deus, conhecer o seu coração. Porque como eu já falei nas mensagens anteriores, quando nós estávamos falando sobre arrumar a casa, oração, e a gente vai desenvolver também nesse módulo, oração, na verdade o ser humano não sabe orar. O ser humano até pede coisas, mas se a oração não for ensinada pelo Espírito de Deus dentro de nós, ela não é ouvida pelo Pai. É um negócio misterioso, né? É Deus orando em nós, né? O Espírito de Deus dentro de nós orando, nos ensinando a orar ao Pai. Por mais estranho que pareça, oração funciona assim. Então é necessário que a minha mente, meu coração, entenda o que Deus quer, o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A oração, na realidade, é uma revelação que eu tenho da vontade de Deus.
quando eu obedeço a esta vontade de Deus, quando ela entra no meu coração e ela se torna como se fosse a minha vontade, quando essa necessidade, essa vontade é expressa em formas de palavras aos céus, ela é respondida. Ou seja, ser obediente a Deus é exatamente saber o que Deus gosta, não gosta, o que Ele quer, saber a sua vontade e se tornar um com ela. Com certeza, todas as orações que estão nesse princípio serão ouvidas e terão muito poder. Aí você pode pensar assim, quer dizer que só as que batem com a vontade de Deus? Sim, mas não se preocupe que a nossa vida está na vontade de Deus. O nosso bem-estar está na vontade de Deus. A nossa alegria, o nosso sustento, a nossa saúde, tudo está na vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma coisa fora de nós, é uma coisa em qual nós estamos totalmente incluídos. Ele tem um plano enorme para toda a humanidade. E esse plano inclui a sua vida. Então, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, além dessa questão da obediência, estar juntos, unidos. Somente assim poderemos vencer as dificuldades impostas pelo império das trevas, pelo dominador desse século, deste mundo. Na próxima mensagem vamos desenvolver mais esse tema. Jesus é o Senhor.